Olá, espero que todos estejam bem e com saúde. E assim, vamos dar sequência ao nosso estudo buscando descomplicar o direito empresarial. E nessa busca por descomplicar o direito empresarial, neste vídeo nós vamos tratar a respeito dos não empresários. Nos vídeos anteriores, nós falamos de empresa, nos últimos dois vídeos, primeiro a respeito de empresa, da atividade econômica e do empresário, aquele sujeito de direito que exerce a atividade empresarial. Pois bem, agora nós vamos falar de agentes econômicos, de sujeitos de direito que exercem atividade econômica, porém não são considerados empresários. Ora, no vídeo anterior, nós vimos que o empresário ele está contido no caput do artigo 966 do Código Civil. Lá nós vimos que no caput do artigo 966 do Código Civil, o texto diz, considera-se empresário, papapá. E seguimos dizendo quem é que é o empresário. Pois bem, neste vídeo agora, para identificar quem são os não empresários, nós vamos nos reportar ao mesmo artigo 966, mas desta vez não ao caput, e sim ao seu parágrafo único, que tem um texto que começa justamente com não se considera empresário. Ok? Então, enquanto que o caput do artigo 966 diz considera-se empresário, o parágrafo único diz não se considera empresário. E aí nós temos que fazer essa comparação. Por que que aqueles mencionados no caput do artigo 966 são considerados empresários e os relacionados no parágrafo único do artigo 966 não são considerados empresários? Então, é isso que nós vamos ver na sequência desse vídeo, ok? Então, afinal de contas, quem é que não é empresário? Nós vimos agora há pouco que o empresário está definido lá no caput do artigo 966. Por quê? Porque justamente o caput do artigo 966, no seu texto, começa dizendo considera-se empresário. E o parágrafo único do mesmo artigo 966 inicia dizendo não se considera empresário. Então, nós temos que ver lá dentro do texto do parágrafo único do artigo 966 e suas exposições, a resposta para essa indagação. Então, vejamos lá. Parágrafo único do artigo 966 diz o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo seu exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, para a regra do parágrafo único do artigo 966, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. Quem exerce profissão intelectual? Né? Quem é que exerce essa profissão intelectual? Exemplos daqueles que exercem profissões intelectuais. Quem? Claro, primeiro exemplo, o advogado. Advogado, quem mais? O médico, o contador. Enfim, são aqueles que buscam conhecimentos na universidade e têm as suas profissões regulamentadas por conselhos regionais daquelas profissões, ok? Esses não são considerados empresários. Não são considerados empresários por quê? Porque, apesar de realizarem atividades econômicas, a forma de realização dessa atividade econômica não é uma forma empresarial. E que seria essa forma empresarial? Ora, o que nós vimos nos vídeos anteriores. A forma empresarial é uma forma organizada. Eles não organizam o quê? Não organizam os fatores de produção para o exercício das suas atividades, ok? Como nós vamos ver na sequência. Pois bem, então por que esses profissionais que exercem profissões intelectuais não são considerados empresários pela regra do parágrafo único do artigo 966, como é o caso dos advogados, dos médicos ou dos contadores? É porque estes profissionais, ao contrário dos empresários, para o ganho
para o seu ganho, para o seu sustento, para obterem a sua vantagem econômica, eles não necessitam organizar os meios de produção. Ao invés disso, o que eles empregam no negócio e que através dessa atividade eles serão remunerados, eles vão empregar no negócio o quê? O seu trabalho. Em específico, os profissionais intelectuais, eles vão empregar os seus conhecimentos intelectuais. Ok? Então não serão considerados empresários, por quê? Porque eles não organizam os meios de produção. Lá, o empresário, ele organiza os meios de produção. E esses meios de produção se constituem no capital investido. E o capital é remunerado. Os não empresários, o que é remunerado não é o capital por meio da organização dos meios de produção. E sim, o que é remunerado é o trabalho humano. O trabalho humano, aquele que deve ser valorizado de acordo com o caput do artigo 170 da Constituição, juntamente com a livre iniciativa. Então, é o trabalho humano, neste caso, desempenhado por meio de intelectuais, que exercem a sua intelectualidade, os seus conhecimentos técnicos naquela determinada atividade ou profissão. Por fim, o parágrafo único do artigo 966, ele estabelece o seguinte, vejamos lá, vamos ver de novo o parágrafo único do artigo 966, que é aquele que trata, que começa justamente dizendo, não se considera empresário. Então, não se considera empresário, como nós já vimos, quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. E aí vem essa última parte. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Ora, particularmente, eu acredito que o legislador ele deveria ter dividido esse parágrafo único em 2 parágrafos. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Por quê? Porque sempre que nós temos que explicar, a gente tem que dividir. Vai até, então eu costumo sempre chamar parágrafo único, primeira parte, parágrafo primeiro, segunda parte. Por quê? Porque são coisas que não se misturam. Um é não se considera empresário, depois termina dizendo sim, se considera-se empresário, né? Desde que aquela atividade seja exercida de alguma forma. Né, daquela forma específica. E convenhamos, ainda fala assim, salvo se o exercício constituir elemento de empresa. Afinal de contas, aqueles profissionais que exercem atividade intelectual não serão considerados empresários, né, salvo se o exercício daquela profissão intelectual se constituir elemento de empresa. O que é isso? O que é isso? É que salvo se aquela profissão intelectual passar a organizar os meios ou os fatores de produção, exercendo assim uma atividade empresarial. Qual é o exemplo? O exemplo aí nós temos que deixar o advogado de lado e pegar o exemplo do médico. Por que nós temos que deixar o advogado de lado? Porque, de acordo com a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, a advocacia no Brasil nunca terá natureza mercantil. Mercantil, comercial, empresarial é a mesma coisa. Então, nunca, mesmo organizando os meios de produção, não será uma atividade empresarial. Agora, o médico, o que acontece? O médico é uma atividade não empresarial. Por quê? Porque ele não organiza os meios de produção. Vamos analisar o médico no exercício da medicina de uma forma natural. Ele com seu consultório, pode ser um consultório bacana, bonito, com alguns equipamentos, né? Com colaboradores, porque lá na primeira parte do parágrafo único do artigo 966, o que diz? Mesmo que com auxílio de colaboradores, então vai ter uma secretária, alguém que auxilie ele, dependendo na atividade dele, mas o final do parágrafo único diz, salvo se constituir elemento de empresa, salvo se aquele consultório passar a se transformar, por exemplo, numa clínica equipada, ou mesmo em hospitais. A clínica é uma atividade empresarial.
Por quê? Porque daí há o predomínio da organização dos meios de produção. Na verdade, é muito tênue essa diferenciação, como nós vamos trabalhar um pouco mais no direito societário, né? É muito tênue. Então, é quando há um predomínio. Não existe atividade empresarial sem a intelectualidade, como a atividade não empresarial sem a organização dos meios de produção. É o predomínio. Então é quando aquele negócio já independe do seu profissional. A remuneração que aquele negócio recebe em razão do capital nele investido e não do trabalho e do esforço humano e braçal ou intelectual daquele profissional, ok? Então a clínica passa a ser uma atividade empresarial. O consultório não seria uma atividade empresarial, como podemos compreender da parte final, né, que eu digo segunda parte do parágrafo único do artigo 966, que diz: salvo se o exercício constituir elemento de empresa. Então, o que seria o elemento de empresa? A atividade empresarial, que nós vimos em vídeos anteriores, que essa atividade empresarial é a atividade de organização dos meios de produção. Ok? E com isso, nós encerramos esse vídeo da parte do não empresário.